Veja só, gente. Tem aqui o canal do João. Ele traz uma reflexão aí sobre que parece que os filhos do mito do Bolsonaro ficaram putos da vida com a Michelle Bolsonaro, com a interlocução que ela fez lá com o Alexandre de Moraes. Vamos ver o que é isso, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva nesse canal, ative o sininho, considere ser membro e hypar esse vídeo. Beleza? Vamos que vamos? Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 18 de janeiro de 2026, domingo, cá estamos nós para mais um vídeo. E eu vou destacar aqui alguns pontos. Ontem não gravei sábado. Alguns pontos de ontem e de hoje da política brasileira e da política internacional. Pontos que têm deixado, por exemplo, Brasília, transformado Brasília em um verdadeiro caldeirão. É, exatamente. O cara tá num luxo só, pô. Tu é doido. Vamos embora, vamos embora. A briga dos filhos do Jair Bolsonaro com a Michelle chegou numa linha jamais vista anteriormente. Vazou o encontro que a Michelle teve com Alexandre de Moraes. Antes da decisão do Xandão de mandar o Bozo para a Papudinha, Michelle teria comemorado a decisão. Os filhos observaram a atitude de Moraes como uma humilhação. Bolsonaro é o presidiário mais beneficiado do país. É aquilo que o Otávio Guedes certa vez falou, que parece-me que o Brasil não está preparado para prender ricos, bandidos do colarinho branco. No caso do Bozo, acusado e condenado por ter chefiado uma organização criminosa para dar um golpe de Estado no Brasil depois da derrota eleitoral. Observem, o fator papuda é um fator que pesa para Bolsonaro. A estigmatização do nome é muito forte no embate eleitoral que está por vir. Haja vista que anteriormente Bolsonaro tripudiava de adversários que, segundo ele, iam para a Papuda. A Papuda lhe espera, forte abraço, e dava aquela gargalhada. É, cara, exatamente. E existe um simbolismo muito forte do Bolsonaro ir pra Papudinha. E apesar de não ser literalmente a Papuda, todo mundo fala que ele tá na Papuda, né? As pessoas levam que tá na Papuda, tá na Papuda, tá na Papuda, mesmo não sendo literal, né? Aí como pegou esse apelido, né? Aí como alguém citou aqui no vídeo aqui comigo, na live, que aqui até o Frota debochou. Até o Frota debochou, cara. Eu não sei se eu acho aqui esse vídeo do Frota debochando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu tirar aqui. Rezem pra não aparecer uma bunda aqui, tá? Não vai aparecer uma bunda. Tá aqui o meu Twitter. Eu fui mais rápido. Eu acho que eu salvei, cara. Tem aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu acho que eu salvei pra usar em um momento conveniente. Aqui. Foi esse vídeo aqui, cara. Ó, o Giovanni falou, né? Olha, até o Frota debochou. Pois é, foi esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. A Papudinha lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu, valeu, valeu. Falando sem áudio aqui, né? Aí você vê realmente até o Frota falando, um ex-aliado, debochando. É, foi mal, acho que foi mal. Ficou sem áudio. A galera começa a debochar, ex-aliados debochando. E a gente vê isso como uma simbologia muito forte. Muito forte, né?
É, exatamente, Roberto, ainda resgatando o outro tema sobre o desenvolvimento. Concordo com você. É. Os filhos do mito não gostam da Michelle por causa do passado dela. É, tem muito isso. Seria, pois é, já pensou, cara? Já faz os anos que o Frota virou desafeto. Sim, sim. Mas eu tô dizendo assim, porque ele é um desafeto, mas ele foi bolsonarista e tal. Aí marca um desafeto desse, que já foi bolsonarista, tá debochando e tal também, né? Aí a gente vê que o João, ele traz algo importante aqui. Essa questão simbólica. Há uma simbologia no Bolsonaro, tá na papudinha. Por isso que, provavelmente, os filhos do Bolsonaro devem ter ficado puto. Pô, o Xandão, ele quis humilhar na cabeça deles, ele quis humilhar, né, o Bolsonaro. Só que, óbvio, o Alexandre de Moraes, se quis fazer isso, eu não sei. Eu acho que quis, né? Deve ter querido fazê-lo. Mas também é um pedido do Bolsonaro de ter melhores condições, né? Como alguém falou aqui, e aí eu, pô, aqui, Giovanni, né? A cela dele é maior do que as casas do Minha Casa Minha Vida, que é 40 metros quadrados, o cara tá com 60, pô. 60 metros quadrados, numa casa do Minha Casa Minha Vida é o quê? 40 metros, 50 metros quadrados? O cara tá num luxo, né? Há pedidos para que tenha um acompanhamento médico. Só que aí ele fez de botar na tal da papudinha, que é uma simbologia forte. Vamos ver aí o que o João tem a falar. Não sei se vocês sabem, mas aquela fala do Bolsonaro, à época, era direcionada à deputada federal Maria do Rosário, que estava sendo investigada por alguma coisa e acabou sendo absolvida, se eu não estiver equivocado, também neste ponto. O que é que acontece? Michele vai poder viajar? Talvez sim, porque ela, até isso, o ministro Moraes foi bom para ela, entre aspas, mesmo não querendo, favoreceu a Michele. A Michele vai poder viajar ao Brasil, haja vista que ficou na decisão o seguinte ponto: visita semanal, não diária. Ou seja, a ex-primeira-dama poderá visitar o marido uma vez por semana. Então ela vai ter a chance de se preparar e tal, para ir para visita com Bolsonaro. E isso abre uma lacuna a ser preenchida com viagens pelo país. Observem que o Alan dos Santos, o fugitivo que está nos Estados Unidos, muito alinhado com os filhos de Bolsonaro, tem criticado a Michele de forma árdua. O Eduardo ficou com raivinha e gravou um vídeo depois que Moraes deu uma declaração em um evento falando que fez o que deveria ser feito. Cumpriu a sua obrigação e algumas pessoas da plateia, ou todos, caíram na risada. O Eduardo ficou irritado. Então, o Carlos fala em humilhação, o Eduardo fala em humilhação, o Jair Renan, que nem conta, esse segue os irmãos, porque também nem ele sabe em que planeta está, também fica contra a Michele, e o Flávio Bolsonaro, por fim, contra a Michele, que não quer ele candidato à presidência da República. Observem, é o maior racha desde aquele momento, e cito para os senhores e para as senhoras, quando a Michele resolveu mandar os seguranças expulsarem o Carluxo na eleição de 22. Os acontecimentos que foram... É um negócio complicado, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Mas é um canal legal. É um canal legal. Tô acompanhando. Tô acompanhando recentemente. Tô gostando do canal dele. Tem uns apontamentos interessantes. Por isso que eu tô trazendo aqui. Que eu achei que, tipo, se eu gostei do que ele fala e vocês gostam do que eu falo, acho que é uma sintonia, né? Bate uma sintonia e tal. Eu acho que é o estilo dele, né? É o estilo dele. Se a Michelle se candidatar a algum cargo, esse ano foi eleito, casamento de fachada acaba. Não, acaba, pô. Casamento acaba, a não ser que seja o próprio Bolsonaro que apoie, né? Aí não vai acabar. Mas se não for. Mas assim, vamos lembrar o seguinte. Por que os filhos não apoiam a Michelle? A Michelle, vamos pensar assim, né? Ela não é mãe de nenhum deles,
Pra começar, não é mãe de nenhum deles. Ela é mãe da Laura Bolsonaro, né? Ela é mãe da Laura Bolsonaro e, se eu não me engano, a Michelle tem uma filha fora do casamento, né? Não que traiu ele, teve, mas já tinha uma filha, se eu não me engano. Que é a enteada do Bolsonaro. Aí, esse pessoal, ele já não gosta de mulher, né? Não no sentido afetivo de sexual. Eu tô falando assim, no sentido afetivo mesmo, mas não no sentido erótico. Esse povo não gosta de mulher. Isso aqui eu tô falando de misoginia, tá? Eles odeiam as mulheres. Eles não querem as mulheres no poder. Você lembra como o Bolsonaro tratava a Zambelli, né? A Zambelli, ela servia apenas para ser um número ali, né? Um número que tá ali na Câmara e o pessoal para votar a favor do que o Bolsonaro queria, né? É uma massa de manobra. Mas o Bolsonaro tratava a Zambelli como uma qualquer, né, bicho? Tratava como uma qualquer. E acho que pesa bastante ela não ser mãe de nenhum dos homens lá. Pesa bastante ela não ser de um homem. E também o camarada, a gente falou aí, do passado suspeito dela, da galera falar que ela é, sei lá, corrimão de não sei o que. É verdade isso? Não sei. Mas o passado, suposto passado dela, é comentado. Aí fica o papo de que o Valdemar já teve alguma coisa com ela. Já teve vídeos, né? Tudo supostamente, né? Pra não ter processo. Aí já tem vídeo da mulher do Valdemar dizendo: agora aquela puta da Michelle, você. Aí pode até não ser a Michelle Bolsonaro, mas porque ele disse Michelle, pronto. Aí já fez a festa da oposição, né? Já fez a festa da galera. Aí você veja, a galera. A galera cai de pau em cima desse negócio. E eles odeiam ela. Eles odeiam ela, isso é claríssimo, né? Esse foi um dos que fez lobby contra a lei relatada pelo deputado Orlando do PCdoB. Não perdoou. Qual especificamente? Agora eu me perdi. Era a oportunidade de impor limites Big Techs. Não sou fã do PCdoB, mas dei apoio ao deputado Orlando naquela ocasião. Aí a gente fica, né, atento a esse tipo de comportamento, né? Deixa eu botar aqui mais um pouco de jogo. Revelados através de reportagens no Portal UOL pela jornalista Juliana Dalpiva. O Eduardo Bolsonaro fala em humilhação e tenta repassar a ideia para a sociedade brasileira que o Xandão é mau. O Bolsonaro está morando numa casa. O Bolsonaro tem direito a tudo. E a Michelle se livrou do compromisso diário de levar pessoalmente comida para o maridinho dela. Eles são tão canalhas, e aqui já me refiro aos filhos, que após a decisão do Moraes de transferir o Jair Bozo da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha, eles entraram com habeas corpus para pedir novamente uma prisão domiciliar. Caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes porque Alexandre de Moraes se autodeclarou impedido por conta do recesso. Cai nas mãos do ministro Gilmar e o ministro Gilmar nega prontamente o habeas corpus. Bolsonaro só sairá da Papudinha no dia que ele estiver realmente impossibilitado. Galera, ainda bem que não caiu na mão do Fux, né? Ou na mão daqueles dois bolsonaristas lá. Porque se tivesse caído, o Bolsonaro tava solto uma hora dessa. O Bolsonaro tava solto, né? Márcio Fanta de centro-esquerda conheceu a Michelle em um catálogo. Sério, velho? E levou pra trabalhar de assessora. Ou seja, a Michelle dialoga até com esquerda, se é que me entende. Rapaz, tem essas conversas aí, né, bicho? Rapaz, que doideira da poxa, bicho. Não, o pessoal fala que o Osmar Terra já ficou com a Michelle. É um negócio da poxa. Seria o mesmo rolê que aconteceu em 2022. Qual? O. O que? Ah, do Lula sair, né? É isso? Que você tá falando?
Com a diferença que o Bolsonaro ele sairia e continuaria inelegível, né? O Lula, no caso, extinguiu, né, as acusações. Mesmo que o Bolsonaro, ele por algum motivo aconteça dele ir para casa, graças a Deus o Bolsonaro vai continuar impedido de se candidatar. For necessário, uma prisão domiciliar humanitária. No caso de Collor, não confundam. Collor sofre de Parkinson, doença neurológica grave e uma doença degenerativa. Para convencer o Moraes, reitero o que já falei, foram necessárias várias laudas de exames e uma junta médica independente. Bolsonaro quer que a junta médica particular se sobreponha à junta médica independente que diz, não, o Bozo tá bem. O Bozo dá para ficar na papudinha tranquilamente. Então a gente tem, da mais alta corte do país, uma pessoa que sente prazer, né, se regozija de colocar a maldade em prática. Além disso, né, uma pessoa que faz brincadeira dos acontecimentos mais importantes do país e fala para uma plateia de doutrinados. Pois bem, agora eu quero chegar num ponto. Eu acho engraçado, né, que o Bolsonaro é aquele que, diante de uma votação do impeachment da Dilma, ele fala que estava falando pela memória do torturador da Dilma. E esse cara vem falar em maldade, né? Esse cara, Bolsonaro, é o cara que dizia que direitos humanos era esterco da vagabundagem. Esse cara, Bolsonaro, era o cara que tirou uma foto com um desenho de cachorro mordendo o osso, debochando das vítimas da ditadura lá na Comissão da Verdade, de que quem procurava osso era cachorro. Esse cara que ele tá dizendo que tá sofrendo maldade é o cara que, quando o pessoal tava morrendo de Covid, ele imitou pessoas sufocando, né? Esse é o cara que também disse que não era coveiro quando o pessoal tava morrendo. Inclusive, quando ele falou isso, o dia anterior ele ter falado isso, a minha avó tinha morrido de Covid. Aí nem pude ir pro enterro da minha avó, porque não sei aí se vocês passaram por essa tragédia, né? Que é perder um parente, um amigo, que eu perdi amigos perdi conhecidos, conhecidos ao ponto de me dizer, sentir próximo, né? Na faculdade, de que você não podia visitar o enterro, você não podia ir pro enterro. Tinha que escolher, né, velho? Você podia, vai. Mas você tinha que escolher quem ia pro enterro. Como era minha avó, como eu não era o parente direto, o pessoal que foi, só deixaram duas pessoas da família. Foi o meu tio e a minha tia. Eu não pude visitar a minha avó, não pude ver lá o corpo da minha avó, né? Infelizmente. Cara, se sinta privilegiado. Se sinta privilegiado, Michel, porque é uma merda. Foi uma merda. Foi uma merda. Foi uma merda completa. E aí, né, esse cara, a minha avó morreu num dia, no outro ele tava dizendo que não era coveiro. Pouco tempo depois da minha avó morreu, ele tava dizendo, rindo, tô com Covid, imitando pessoa morrendo. Aí veja só, você quer que eu tenha pena de um vagabundo desse? Irmão, sinceramente, eu quero que ele se foda, velho. Desculpa o palavrão. Eu quero que ele sofra mesmo, bicho. Eu não vou desejar que ele morra, não. Mas eu quero que ele sofra o máximo. E olha que ele nem tá sofrendo. Ou vai se lascar, bicho. Esse bicho não tá sofrendo, não, pô. Sofrendo tô eu nesse calor aqui, fazendo essa live num ventilador. E um vagabundo desse tá preso num luxo. Numa casa que é maior do que a maioria dos lares do povo brasileiro.
Eu tô aqui de ventilador, ele tá de ar-condicionado, esse vagabundo. Né? O cara tem direito à esteira. Eu não tenho uma esteira em casa. Você que tá assistindo, você tem? Você tem bicicleta ergométrica? Porque disse que ele vai ter uma bicicleta pra fazer lá. Exercícios. Eu não tenho esse luxo. Ele tem. Aí quer que tenha pena de um vagabundo desse? Pô, vai se quebrar, pô. Vai se quebrar pra lá. Sabe? Pois é. Fiquei sem entender, mas se o França escolhia mulheres. Não sei. Eu não sei. É mesmo, né? O Bolsonaro, ele não é calvo, cara. Ele ficou com essa cabeça de kiwi, o Eduardo. Tanto é, que se é que nem o João falou. Se ele tivesse realmente algum problema de saúde sério, o Alexandre de Moraes, ele já tinha botado ele pra ficar em casa. Tinha. Porque se ele botou ele num lugar melhor, por que ele não botaria em casa? Eu tô por fora mesmo, isso, Alberto. Tô por fora. Prisioneiro mais privilegiado. E rapaz. Com certeza. Eu quero que ele viva o máximo que a capacidade humana permitir. Mas ele vive em sofrimento. Eu quero que o Bolsonaro viva em intenso sofrimento. Tá? Porque a minha avó, ela morreu sufocada. E esse filho da puta, ele ficou imitando gente sufocada. E tu quer que ele se arronde, meu irmão. Falo do fundo do meu coração. Nunca desejei mal. Não sou de desejar mal às pessoas, não. Como pro Bolsonaro eu desejo, velho. Eu quero que ele sofra 10.000 vezes mais do que a minha avó sofreu. Tá? Morreu engasgada. Morreu, infartou por causa dessa porra dessa Covid. E esse merda ficou debochando disso, tá? Ficou debochando disso. Então eu vim falar de maldade. Pra puta que pariu. Desculpa aí pelos palavrões. Que eu me lembrei da merda que foi aqui a minha família vivendo isso. Sem ninguém poder se ver. Né? Do nada minha avó tava viva. Do dia pra noite ela morreu por causa disso. Aí eu me lembrei aqui e fiquei com a boca suja aqui. Desculpa aí. O mais importante. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem. Eleito. O quanto mais confortável ele ficar. Uma plateia de doutrinados. Pois bem, agora eu quero chegar num ponto mais importante. O que você acha que o Alexandre de Moraes vai fazer se o Lula for reeleito? O quanto mais confortável ele ficará. Porque, acredite, eu acho que o Brasil ainda não chegou no fundo do poço. Ontem, sábado, eu estava conversando com alguns amigos, e até amigos companheiros que votaram no presidente Lula, e eu achei assim, vejam como as pessoas se esquecem rapidamente dos fatos. Eu sei que já faz uns 8 anos, mas o camarada olhou para mim e disse assim, João, o Lula não sofreu tanto na cadeia, o Lula não foi perseguido. O cara já estava na narrativa de que o Bolsonaro estava sendo perseguido e que o Lula não foi perseguido. Não perguntei porque o sítio tem dono. O dono do sítio chama-se Fernando Bittar. E você perguntou pro Fernando Bittar? É que vocês começaram dizendo que era meu sítio. Eu estranhei agora a doutora juíza dizer que... Eu estranhei porque eu passei 4 anos apanhando porque o sítio era meu. E agora o sítio desapareceu. Eu também estranhei, senhor presidente, porque a denúncia está lá há muito tempo, a sua defesa poderia ter te explicado isso. Se ela não fez, infelizmente não é o papel do Ministério Público. O Ministério Público ressalva até que a questão da propriedade da empresa ainda está sendo investigada, não tem isso? Essa ressalva. Então o Ministério Público que fez está, na verdade, mas da mesma coisa. É dito, mas não é essa acusação. A mesma coisa aconteceu, procurador, a mesma coisa aconteceu, veja. A mesma coisa aconteceu. Eu tô há muitos anos. Senhor presidente, se você não tiver satisfeito... Espera um pouquinho. Não tem nenhum ser humano nesse país que tenha apanhado mais da imprensa do que eu por mentiras contadas a meu respeito. E eu, com 73 anos, faço um esforço muito grande de não perder o humor, de não deixar que o ódio tome conta de mim, porque eu acredito que nós vamos ainda, neste país, provar quem está com a verdade e quem está mentindo.
Então eu passei, sabe, um monte de tempo, sabe? O Lula é dono de uma chácara, eu falava, não sou, gente, o Lula é dono, eu não sou. Agora, nem da chácara me perguntaram mais, porque não é minha. Foram perguntar de uma obra de uma chácara que não é minha. A mesma coisa aconteceu, procurador, você sabe disso, do apartamento. Eu passei 5 anos dentro do apartamento, não é meu, não é meu, não é meu. Aí o que aconteceu com o apartamento? O Moro dá um julgamento aqui. Eu sou acusado por fato indeterminado. O apartamento não tem que a Petrobras, mas eu estou no Lava Jato. E foi colocado na Lava Jato pelo Ministério Público só para me trazer para cá. Senhor presidente, eu posso fazer o questionamento? O senhor deveria aguardar a resposta dele. Ele está fugindo ao tema, doutor. Ele está fugindo ao tema, doutor. É só isso, é só isso. Compreenda que, embora eu tenha um casco duro, eu respeito o senhor presidente. Se uma bala pega no mesmo lugar, muitas vezes machuca. E eu estou cansado. Eu estou cansado de mentira. A mentira é contada aqui e é transformada em verdade pela imprensa. Senhor presidente, não é possível. Sabe por que eu não posso me defender aqui? Sabe por quê? Porque quando vocês dizem uma coisa, dá 20 minutos no Jornal Nacional. Esse moço aqui, que é meu advogado, ele dá uma resposta, não passa 2 segundos. Senhor presidente, então é uma desproporção isso. Nós vivemos na democracia, o processo é público. Mas eu posso questionar o senhor? A democracia é mais para um do que para os outros. Nossa, uma questão de ordem, excelência. Não, doutor. É uma questão de ordem. Eu acho que isso está previsto em lei. Uma questão de ordem. Que questão de ordem? Seja questão de ordem é a seguinte. Fiz questão de colocar esse trecho aleatório de uma audiência. Observe. Não, é lasca isso, né, cara? Porque assim, se vê, deixa eu até deixar passando aqui esse trecho de novo, só que sem áudio, né? Deixa eu passando sem áudio aqui. É impressionante como o Lula, perseguido pra caramba, como o cara disse que o Michel disse aqui, o companheiro Michel disse aqui, nosso membro, que o Bolsonaro, quando foi na vez dele, fazendo piadinha, pedindo pro cara ser vice e tal, sendo tratado muito bem, obrigado, pelo STF. Você não viu nenhuma grosseria pro lado do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, enquanto o Moro e os procuradores, o pessoal tratava o Lula desse jeito, né? Desse jeito que vocês viram. E aí o pessoal vem com esse papo mole de que não, na verdade o Lula, ele teve tratamento VIP, não sei o que, sendo que a gente sabe que o cara foi perseguido. Uma coisa que o Lula falou aí, eu não me lembrava mais desse trecho que o Lula falou aí, né? Ó, o meu advogado fala um negócio, passa alguns segundos. Quando é o que o senhor fala aqui, fica o programa inteiro, né? Aí a chácara era dele, não é mais. O sítio é dele, não é mais. O apartamento é dele, não é mais. Aí foi preso. Inclusive, o local, obviamente, que o Lula tava, era um local bom, porque ele era um ex-presidente. Mas já se tem matérias de que o apartamento não, né? É um local, é uma casa que o Bolsonaro tá, é muito melhor do que a que o Lula esteve, né? Se tem mais regalias. Obviamente, por ser um ex-presidente, por si só que aceitará regalias, né? Do que um preso comum. Tanto é que o Lula também teve suas regalias. Porém, o Bolsonaro, ele extrapolou essas regalias, né? O Bolsonaro, ele tá com uma casa muito maior, como já foi dito aqui, maior do que qualquer casa do Bolsa Família, qualquer apartamento do Bolsa Família não, do Minha Casa Minha Vida. E só falta agora o Xandão conceder o pedido da TV Smart, né? Porque meu irmão daqui a pouco tem a TV Smart, tem Netflix, o cara tem acesso a Amazon Prime, o cara tem acesso a HBO Max. Daqui a pouco o cara pode tem acesso para jogar Fortnite, jogar um CSzinho, por que não? O que é que custa, né? Deixar o Bolsonaro jogar um Free Firezinho, um CSzinho, né? Porque afinal de contas é o que tá faltando, né? O Bolsonaro daqui a pouco tem Netflix para ver a final do Stranger Things, né? Porque ele foi preso no meio do ocorrido, né? E a gente não pode, tem que deixar o cara assistir. Tem que deixar o cara assistir. Daqui a pouco o Bolsonaro vai ter direito a uma banheira de hidromassagem. Daqui a pouco o Bolsonaro vai ter direito a piscina, né? Não sei se vocês viram um negócio que o Bolsonaro tá, bicho.
eu tirar aqui o Lula aqui. O negócio que o Bolsonaro tá é Papudinha Bolsonaro. Vocês viram tá a imagem aqui? Velho, na moral, pô. Na moral. Tem área aberta, pô. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse vídeo aqui. E é isso, velho. Não tem como abrir, mas dá pra ver aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir em modo leitura. Não consigo. Enfim. Dá pra ver aí. Olha só, o cara tem direito a isso aí, tá? Tá aberto, cara. O cara tem direito a sol 24 horas por dia. Um preso comum não tem direito a isso, bicho. O Lula, mesmo sendo ex-presidente, ele não teve direito a isso. Tá entendendo? Ele não teve. Aí o meme do Bolsonaro Gamer vira real. Falta pouco, né? É muito vídeo de filha de papai, cara. O cara tem frigobar, o cara tem tudo, o cara tem televisão. Ou o cara tem gelágua, pô. Vai se ferrar, bicho. O cara tem aí. Mas não tem luxo. Foda-se que não tem luxo. Isso daí é mais luxo do que a maioria da população tem, rapaz. A maioria da população não tem isso. E o cara tem, pô. Como é que vai dizer que isso não é um luxo? Isso é um luxo, pô. Isso é um luxo. Olha o quintal. Tu tem um quintal desse? Você que tá assistindo? Eu não tenho um quintal desse. Obviamente que eu não quero estar preso, né? Mas na sua casa tem uma área, um espaço de lazer desse tamanho. O Bolsonaro tem na cadeia, porra. O Bolsonaro tem na cadeia. Você tá entendendo? Então isso é uma coisa assim que a gente tem que falar, tem que discutir. Isso não é normal. Obviamente, repito, mas é ex-presidente, tudo bem, o cara é ex-presidente, tem direito a regalias, os caras militar lá também tem. Mas, pô, bicho, o cara vem pagar de coitadinho, estando morando num negócio desse, qual é o próximo passo? Tem uma banheira de hidromassagem, pô? O cara tem banheiro pra ele e pras visitas. Tá entendendo? É um luxo, pô. O cara tá no spa. O preso comum, ele não tem acesso a banho de sol a hora que ele quiser. O Bolsonaro tem. Aí ele pediu uma Smart TV. Vai se ferrar, né, Bolsonaro? O cara pediu uma Smart TV. Aí disse que na cela que ele tava, o ar-condicionado tava muito barulho. Isso é uma tortura. Imagina a galera que tá preso 30 maluco dentro de um lugar só, cagando num saco. Que saco, né? Cagando num buraco. Quem dera tivesse um saco, né? Cagando num buraco. Ouvir um negócio desse. Você tá entendendo? Tá de brincadeira, né, bicho? Tá de brincadeira.